Olá, meus amores, meus amigos queridos. Estamos aqui no Rosas da Mediunidade para mais um estudo. Como você já sabe, toda segunda-feira nós temos um encontro certo e marcado para estudar o Livro dos Médiuns. Então, estamos aqui já prontos para o nosso estudo de hoje. Já algumas pessoas chegando, aqui a Dalva Araújo, a Débora, a May, quem mais? A Deuse, tudo bem, meus amores? Estamos chegando para dar continuidade ao nosso estudo, o Paulo também, boa noite. Hoje, meus amores, nós vamos dar continuidade ao estudo que nós iniciamos na semana passada do capítulo 6, da segunda parte do Livro dos Médiuns, falando sobre as manifestações visuais. Aqui a Amália Brito chegando, a Bia, tudo bem? Vamos chegando para o nosso estudo, para o nosso aprendizado semanal. Olha, já coraçõezinhos aqui, muito obrigada, meus amores, que bom ter sempre a presença de vocês para o nosso estudo, tá? Silvia chegando, muita gente chegando. Hoje eu acredito que a participação de vocês também vai ser muito boa, porque esse tema referente às manifestações visuais, que é exatamente a capacidade que as pessoas têm de ver os espíritos, é sempre, digamos assim, uma mediunidade que ao mesmo tempo que atrai, todo mundo gostaria de ter, mas ao mesmo tempo as pessoas têm sempre muito temor, muito receio de visualizar, de ver os espíritos. Então eu tenho certeza que a live de hoje vai ser muito boa e vocês vão participar bastante. Tá? Soraya, boa noite, Caroline, aqui a Gabi, Daniela, Marine, Maria Alves, tudo bem, meus amores? Então vamos fazer a nossa prece, como de costume, e iniciar o nosso estudo, que tem bastante conteúdo para nós conversarmos e discutirmos no dia de hoje, tá bom? Dani, Miriam, sejam todos bem-vindos. Priscila também, corações maravilhosos aí, sempre entrando aqui conosco. Então vamos fazer a nossa oração? Vamos então, neste momento, acalmar os nossos corações, elevar o pensamento ao Mestre amado Jesus, a espiritualidade amiga que com certeza já se faz presente aqui conosco e também ao lado de cada um de vocês, para o aprendizado, para o estudo, porque nós sabemos, Senhor Jesus, o quão importante é nós compreendermos sobre a mediunidade, sobre todas as maneiras e formas pelas quais nós podemos nos comunicar com a espiritualidade. Isso é importante para que mais próximo de Ti nós possamos estar, para que possamos compreender qual a função da mediunidade e o quão importante é este mecanismo para o nosso crescimento e para o nosso aprimoramento espiritual, para que possamos servir, para que possamos ajudar, para que possamos aprender a amar. Então, Mestre, que Tu nos envolva mais uma vez durante o estudo desta noite, que possa ser muito proveitoso e que todos nós possamos, acima de tudo, estarmos conectados contigo, Mestre querido. Que Tu nos envolva hoje e sempre, que assim seja. Meus amores, olha, mais corações chegando, aqui a Ramayana, Iluminação, Andressa, Carlos, rumo à servidora pública, muito bem. Meus amores, vamos lá então. Hoje, Oi, Rosângela, tudo bem? Rosângela também dando boa noite dela. Hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo 6 da segunda parte do Livro dos Espíritos, falando sobre as manifestações visuais, que é, como eu já havia dito, a capacidade que as pessoas têm, algumas pessoas têm de visualizar, de ver os espíritos. Oi, Dalva, prima, tudo bem? Ingrid, tudo bom? Como na semana passada nós vimos a primeira parte desse capítulo, hoje nós vamos finalizar o capítulo 6. Nós vamos estudar sobre ensaio teórico sobre as aparições, os chamados espíritos glóbulos, e também sobre a teoria da alucinação. Então, nós vamos ver esses 3 pontos no dia de hoje. Claro que eu vou trazer sempre as questões mais importantes, os aspectos mais importantes, porque nós não temos tempo para ver tudo de forma tão detalhada, mas os aspectos mais importantes nós vamos ver.
Então, olha, muita gente entrando aí, então acompanhem conosco, tá, meus amores? Vocês que estão chegando aí no capítulo 6, manifestações visuais. Nós vamos começar no item 101, ensaio teórico sobre as aparições. Vejam, aqui na realidade, o que Kardec e a espiritualidade iniciam dizendo para nós? Que as manifestações aparentes, manifestações que eu digo visuais, ok? De visualizar espírito, as manifestações aparentes mais comuns ocorrem no sono, através dos sonhos, são as chamadas visões, tá? E aí, nesse primeiro parágrafozinho aqui do item 101, ele vai falar um pouquinho do que pode acontecer, que tipo de visões nós podemos ter durante os sonhos. Nós já tivemos oportunidade de, aqui nas lives, tanto do Livro dos Médiuns, quanto acredito que do Evangelho segundo o Espiritismo, falar um pouquinho sobre os sonhos. Nesse primeiro parágrafo, o que a espiritualidade vai nos falar, tá? Sobre as visões que nós temos durante o sono. Ele diz o seguinte, que os sonhos podem representar uma visão atual das coisas, presentes ou ausentes. Essa visão atual das coisas são os chamados sonhos simples, que nós já falamos também aqui. Os sonhos simples são aqueles que representam as nossas vivências do dia a dia, as nossas ansiedades, as nossas preocupações, onde nós sonhamos com essas situações, que é um processo de catarse do nosso organismo. Como são situações que nos trazem às vezes preocupações, angústias, o nosso organismo sonha com essas situações, que é uma forma de liberar aquela tensão, aquela energia e trazer, digamos assim, um bem-estar e um equilíbrio para o nosso organismo. Então é por isso que as pessoas normalmente sonham com as suas preocupações diárias. É o que Kardec está dizendo aqui, uma visão atual das coisas, presentes ou ausentes, porque isso decorre das nossas vivências, das nossas preocupações do dia a dia, certo? São os chamados sonhos simples. Aí depois ele diz que as visões também podem representar, acompanhe aí no item 101, uma visão retrospectiva do passado e, em alguns casos excepcionais, um pressentimento do futuro. Nesses sonhos são chamados sonhos reflexivos, que são aqueles sonhos onde nós podemos visualizar visões de vidas passadas, nossas, tá? E ainda, às vezes de uma forma mais rara, previsões de futuro, pressentimentos de coisas e acontecimentos, tá? Isso acontece sempre. Claro, Evelyn, por que acontece? Por que nós podemos ter acesso nos sonhos reflexivos a vidas passadas ou previsões de futuro? Claro que há sempre um fim útil. Quando a espiritualidade amiga nos permite acessar essas informações do passado, normalmente são situações que, de alguma forma, refletem na minha vida atual. E a espiritualidade permite que eu tenha essas visões para que eu possa ver, compreender alguma situação, algum problema, alguma luta, alguma dificuldade que eu tenha na vida atual. E quando eu tenho acesso às vidas passadas, eu consigo compreender muitas vezes o porquê de estar passando por determinadas situações nesta vida. Porque nós sabemos que tudo tem ligação com as vidas passadas, né? Nós estamos num processo contínuo de crescimento e de aprimoramento. Então, saber muitas vezes o que eu fiz, onde eu errei, me auxilia na vida atual. E as previsões de futuro são menos comuns. Normalmente são os médios mais ostensivos ou que apresentam uma sensibilidade mediúnica maior, que acessam as previsões, digamos assim, os pressentimentos de situações. Também tem sempre um objetivo útil, muitas vezes para, se você souber antecipadamente de uma determinada coisa, você possa se programar melhor, você possa se preparar psicologicamente ou preparar psicologicamente as pessoas que estão ao seu lado, mesmo que você não diga exatamente o que vai acontecer, mas você prepara o espírito daquelas pessoas. Então há sempre uma utilidade positiva quando a espiritualidade amiga nos permite acessar essas informações através dos sonhos, tá? E aí, por fim, nós temos os chamados sonhos espirituais, que são as vivências reais do nosso espírito, onde nós, em desdobramento pelo sono, vamos viver a vida de espírito. Vamos ver outros espíritos, vamos vivenciar a vida espiritual, participar de estudos em outras colônias no plano espiritual, ou seja, eu vou estar visualizando os espíritos.
Então ele está dizendo o seguinte aqui, que as aparições, elas podem acontecer durante o sono, nesses processos aqui onde você, em desdobramento, acessa o mundo espiritual. Então eu vou ver espíritos, certo? Eu vou me relacionar com os espíritos, eu vou conversar com os espíritos. Isso é um tipo de visão. Embora essa aqui seja muito mais comum e mais ou menos, digamos assim, todos nós vivenciamos essas aparições, essas visões durante o sono. E existem aquelas que acontecem durante o estado de vigília, que é quando nós estamos acordados. Esse tipo de aparição é mais para os médiuns videntes, que são aquelas pessoas que têm a capacidade de visualizar os espíritos mesmo em estado de vigília, ou seja, estando acordados, tá? Então são essas 3 observações que Kardec já faz nesse primeiro ponto, que é o ponto 101, ok? E nós vamos conversar exatamente mais sobre as aparições em estado de vigília, tá bom? A May pergunta a seguinte: hoje à tarde estava na cama dos meus pais com eles e acabamos dormindo. E aí eu vi no sonho uma mulher de branco com cabelos negros e longos entrando no quarto devagar para não assustar e deu um passe. Olha que interessante aqui a May. May, isso aqui é algo muito comum, porque nós sabemos que nós temos ao nosso lado nossos amigos espirituais ou amigos familiares, que são aqueles espíritos que nos acompanham, que nos auxiliam, que trabalham em nosso benefício. Não pensemos que nós temos só espíritos muitas vezes sofredores, obsessores que estão ao nosso lado. Então, durante o sono, você teve a oportunidade, na realidade, o teu sonho, na realidade, foi uma visualização. Você teve a condições de se desdobrar, visualizou o espírito que estava adentrando o quarto de vocês para aplicar um passe, para trazer energias, para, digamos assim, auxiliar na limpeza e purificação do ambiente. Então você lembrou disso como um sonho, mas na realidade foi uma visão. Você visualizou um espírito. Muitas vezes as pessoas pensam que o sonho não significa nada, é uma alucinação, uma imaginação da nossa consciência. E nem sempre isso é verdade. Muitos dos nossos sonhos são de fato vivências do nosso espírito e contato real com a espiritualidade, que é exatamente o que me parece que aconteceu com você, tá bom? A Dalva colocou: sonho muito com a minha mãe e depois fica só a saudade. Isso também é o que nós chamamos, Dalva, dos sonhos espirituais, tá? A oportunidade que nós temos de encontrar os nossos familiares desencarnados durante o sonho. Então, eles muitas vezes encontram para mostrar que estão vivos, que estão bem, que já estão recuperados, mostrando que existe a sobrevivência da alma após a morte, de modo que nós possamos não apenas acreditar que esses encontros são reais, mas que nós possamos nos preparar para a vida espiritual, estudar sobre a vida espiritual, porque quanto mais nós soubermos, mais nós vamos aproveitar esses encontros reais na espiritualidade, mais serão úteis para nós e nós estaremos, digamos assim, aprendendo, crescendo, trabalhando de uma forma muito mais positiva quando nós temos conhecimento de todo esse processo. Por isso que é tão importante nós estudarmos, porque nós nos tornamos mais capacitados e, portanto, aprendemos mais e somos mais úteis, mais flexíveis para a espiritualidade no sentido de trabalhar e de ajudar, ok? E aí vamos então continuar. Kardec, depois de ter falado um pouquinho sobre essas aparições durante o sono, ele fala das aparições, digamos assim, em estado de vigília, que é como ele vai começar aqui no item 102, acompanha aí no livro dos médiuns. E aí ele vai dizer que essas aparições, elas podem ser de várias formas, nem todo médium vidente vê os espíritos da mesma forma. Então ele diz, olha, apresentam-se geralmente sob uma forma vaporosa ou diáfana, quer dizer, como se fosse aquela coisa suave, só uma sombra, quando você vê, às vezes você vê, quando você pisca de novo já desapareceu. Às vezes é uma impressão vaga e indecisa, você vê um vulto, vê uma forma, mas você não consegue definir fisionomia, não consegue definir se é homem, se é mulher, que tipo de espírito você está visualizando. Às vezes você pode ver como um clarão esbranquiçado, tá aqui. E em outras situações são nítidas, nítida todas as imagens, a fisionomia, tudo isso você tem condições de visualizar. Isso, meus queridos amigos, varia de médium para médium, tá? Tem médium vidente que tem uma potência mediúnica maior e, portanto, ver com maior definição. E outro médium tem menos potência mediúnica
e, portanto, vê um clarão, algo esbranquiçado, não consegue visualizar da mesma forma. Com a prática, com o trabalho, com o estudo da mediunidade, você vai aprimorando a mediunidade de evidência. Então, tem pessoas que no início veem assim, uma luz, algo bem vaporoso, e com o estudo e a prática da mediunidade vai se tornando cada vez mais nítido, a ponto de ver o espírito perfeitamente como vê um encarnado. Ok? Então, toda mediunidade, vale reforçar, toda mediunidade, ela é, digamos assim, aprimorada e desenvolvida com o estudo e a boa utilização da mediunidade também. A May coloca, era isso mesmo que eu queria saber, se foi sonho ou visualização. Foi visualização, May. Aqui, a Dalmi coloca, gostaria de sonhar com o meu filho, mas acho que eu não consigo porque tomo remédio para dormir. Dalmi, isso dificulta um pouco, não é que você não consiga encontrá-lo, mas o remédio para dormir, digamos que ele adormece mais fortemente o teu cérebro e, portanto, você fica no estado de torpor muito grande e teu cérebro tem dificuldade de reter as vivências do teu perispírito. Então, é muito provável que você já tenha se encontrado com o seu filho, mas quando o seu perispírito retorna para o seu corpo físico, você não consegue reter as vivências do seu perispírito. O seu corpo físico está tão adormecido por conta da medicação que ele não retém as lembranças, tá? Então, com o tempo, acredito que com o tempo, naturalmente, você vai talvez deixar ou não vai precisar tomar os medicamentos e vai ser mais fácil lembrar desses encontros. Mas eu acredito que você já teve esses encontros, tá bom? Acredita que esteja sendo difícil reter essas informações, ok? Aqui a Miranda coloca, sonho sempre com a minha avó que já faleceu e com o lugar em que morávamos. Isso é ótimo, também mostra a imortalidade da alma. Porque vejam, às vezes nós sonhamos como uma lembrança, porque é um dia especial, nós lembramos daquela pessoa. Nem sempre toda lembrança de uma pessoa desencarnada é porque de fato nós encontramos com ela, tá? Então é fácil nós identificarmos quando são sonhos que representam encontros reais. E nós já explicamos isso. São aqueles sonhos bem lúcidos, onde há uma concatenação de ideias, onde há um início, meio e fim. Não são aqueles sonhos truncados, sem organização, onde uma imagem se sobrepõe à outra. Não, são aqueles sonhos onde há, digamos assim, uma sequência lógica dos fatos, onde você lembra, onde você raciocina, onde você fala, sabe? Onde você, digamos assim, tem consciência das coisas que estão acontecendo dentro do sono, tá? Dentro daquele sonho. São lúcidos, são coloridos, onde você consegue perceber detalhes do ambiente, da onde você está. Tudo isso é um indicativo de que são sonhos, digamos assim, espirituais, que nós chamamos, que são os encontros reais com os espíritos, tá bom? Bom, aqui a Soraya colocou, essa noite sonhei com o meu pai, que já tem 13 anos que faleceu. Ele estava deitado e tranquilo, só me fez olhar. Olha que bom, Soraya, que coincidência também pelo fato de nós estarmos estudando isso hoje. Lembrando o seguinte, quando vocês sonharem com os familiares, normalmente eles não vão falar. Mas não é que eles não estejam falando, eles não vão verbalizar pela boca, porque os espíritos, como nós já falamos na semana passada, eles transmitem os seus pensamentos pela mente, pelo processo de telepatia. Então, se vocês conseguirem, lembrarem, ao sonhar, de perguntar, de conversar, prestem atenção que eles vão responder provavelmente, mas não vão verbalizar. Eles vão mentalizar e vocês vão captar mesmo em sonho as informações que eles estiverem, digamos assim, dizendo para vocês. Então não pensem porque eles não verbalizam que eles não estão respondendo ou falando. É porque eles estão se comunicando pela linguagem do pensamento. Então comecem a compreender isso, que vocês vão conseguir se comunicar melhor com os amigos espirituais ou com os familiares que vocês possam sonhar, tá bom? Amei, eu não sei minha mediunidade, ainda estudo no centro e com você. Mas lembra que falei que tem um pouco de medo ainda, né? Tá? E até o espírito entrando no quarto foi devagar para não me espantar. Mais uma razão para nós percebermos como são espíritos amigos, porque eles cuidam tanto de nós e conhecem as nossas limitações, os nossos temores ainda, que eles entraram devagarzinho para não espantar, tá? Mas aos pouquinhos, May, você vai devagarinho vencendo esse medo, e principalmente com as orações que nós temos na nossa casa, o Evangelho no Lar, nós sabemos que o nosso lar está protegido, então nós sabemos que aqueles corações que ali estão são amigos
amigos queridos, são pessoas confiáveis e tudo isso nos traz uma certa paz, uma certa harmonia, tá? Meus amores, vamos continuar aqui, depois eu volto para as perguntinhas. O que Kardec também nos mostra? Que essas aparições, elas podem ser, ele diz o seguinte, normalmente o espírito ele pode se mostrar como ele desejar. Ele pode se mostrar coxo, estropiado, corcunda, ferido, com as cicatrizes que ele tinha, se isso for necessário para que ele possa ser identificado. Então ele vai se mostrar como ele era conhecido na vida material. Não que ele esteja exatamente daquela forma no plano espiritual, mas ele pode pensar, plasmar o seu perispírito daquela forma para que ele possa ser reconhecido, tá? E ele pode também, digamos assim, apresentar-se não apenas com as suas limitações ou as condições de que ele tinha no plano físico, mas ele pode se apresentar com características, acessórios que indiquem o grau de evolução que ele tem. Então, normalmente, se são espíritos mais evoluídos, eles podem se mostrar com uma auréola, eles podem se mostrar com asas, tá? Que indicam anjos e espíritos superiores. Tudo isso, na realidade, demonstra, é uma forma que eles se mostram para que eles possam ser compreendidos. Por exemplo, espíritos superiores não vão se mostrar normalmente de preto ou usando acessórios enegrecidos, feios, que possam causar medo. Eles vão se apresentar com roupas claras, roupas leves, tudo que possa trazer paz e serenidade para as pessoas que vão visualizá-los, tá? Então, tudo isso eles pensam antes de se apresentar. E lembrando, tudo isso é pela força do pensamento e da vontade. Eu plasmo no meu perispírito a imagem, os acessórios, a roupa que eu quiser. Claro que nem todo espírito desencarnado sabe dessa potencialidade do perispírito. Nem todo mundo sabe que eu posso plasmar o meu perispírito como eu quiser. Tá? Por isso que espíritos mais inferiores, eles se mostram como eles se vestiam, porque eles acreditam que estão assim no plano espiritual e assim eles se mostram, tá? Nem tem ideia dessa propriedade plástica do perispírito que eles podem plasmar o perispírito como eles desejarem, ok? Outra coisa que ele coloca aqui, normalmente os membros inferiores, eles são mais difíceis de visualizar. Normalmente as pessoas que conseguem visualizar os espíritos de forma clara e lúcida, veem mais facilmente os membros superiores, o rosto, os membros superiores, mas normalmente os membros inferiores já são, digamos assim, menos lúcidos, tá? E que parece que as pessoas, às vezes, os espíritos estão levitando. Mas não é que eles estejam levitando, é porque os membros inferiores não são vistos normalmente com a mesma facilidade que os membros superiores, ok? Eu vou passar mais um pouquinho aqui, eu vou para as perguntas de vocês. Então, seguindo aqui, Kardec lembra que os espíritos, quando eles se apresentam, que eles se mostram, que o médium vidente consegue visualizá-los, na realidade, ele consegue visualizar o espírito. Em algumas situações, o espírito consegue se tornar tangível, tá? É o caso de materialização de espíritos. Mas para a materialização de espíritos, nós já conversamos sobre isso nas lives anteriores, há sempre a necessidade de um médium de efeitos físicos, para que possa doar ectoplasma e com aquele ectoplasma o espírito possa se materializar e você possa tocar nele. Não apenas vê-lo, mas tocar. Mas normalmente os médiuns videntes apenas veem os espíritos, mas eles não se tornam tangíveis para nós, porque muitas vezes o médium vidente não é também médium de efeitos físicos e, portanto, não tem doação de ectoplasma para que eles possam se tornar tangíveis, ok? E o que eu vou falar aqui antes de ir para a perguntinha de vocês é um outro ponto importante. Veja, como é que o espírito consegue se tornar visível? Diz aqui no item 105, acompanhem aí, que ele diz, é como uma espécie, acontece uma espécie de condensação dos fluidos ao redor do espírito. Ele diz, seja por uma espécie de condensação, seja por uma alteração na disposição molecular do espírito. Então, ele que normalmente é etéreo e invisível, certo? Os espíritos normalmente são etéreos e invisíveis. Nós não ficamos vendo os espíritos o tempo todo. Mesmo o médium vidente não fica vendo o espírito o tempo todo. Quando ele consegue visualizar é porque o espírito quer ser visto. Então, ele meio que condensa a si mesmo, as suas, digamos assim, os fluidos que o envolvem. Ele promove uma alteração na sua disposição molecular,
de modo que ele adote uma situação, uma condição, digamos assim, orgânica, mas espiritualmente falando, acessível à visão do médium vidente. E é por isso que o médium vidente consegue visualizá-lo. Mas além disso, além dele ter que, digamos assim, adotar, fazer uma mudança na sua composição molecular para ele se tornar visível, tem que haver uma afinidade fluídica entre o espírito e o médium vidente. E ainda, em algumas situações, é preciso permissão para ele ser visto. Então, não basta eu, espírito, querer, por exemplo, ser visto por um médium vidente. Eu preciso estar nessa condição, digamos assim, fluídica, compatível com o médium vidente. Eu preciso, muitas vezes, conseguir fazer essa modificação molecular nos meus fluidos para que eu possa me tornar visível ao médium e, muitas vezes, eu preciso ter permissão de uma espiritualidade superior para que eu possa me tornar visível. Por isso que médium vidente não vê espírito o tempo inteiro, porque não basta querer para que isso aconteça, ok? Agora eu vou para as perguntinhas, depois nós voltamos para o livro, tá? A Bruna pergunta, Evelyn, quando a gente sonha com a cidade que a gente cresceu, é uma visita espiritual na cidade? Pode sim, é muito normal isso acontecer, que nós em desdobramento visitemos a nossa cidade, visitemos cidades que nós crescemos, tá? E muitas vezes lugares que nós desconhecemos nessa vida de encarnado, mas a nível de espírito nós podemos visitar. Então isso é muito comum, tá bom, Dayana? A Débora. Eu sonhei que estava no hospital, lá na espiritualidade, e ao meu lado havia um médico que me auxiliava. Foi nítido. Olha, Débora, interessante isso, porque isso pode significar que ou você estava sendo tratada, tá? Porque isso acontece muito, viu? Todos nós somos doentes do espírito, meus amores. Estamos aqui aprendendo, trabalhando, mas somos doentes, espirituais ainda. Por isso estamos aqui no mundo de expiações e de provas. E durante o nosso desdobramento, muitos de nós somos levados para hospitais na espiritualidade, onde recebemos passes, limpezas energéticas, vários tratamentos espirituais, para que quando nós, digamos assim, voltarmos ao nosso corpo físico, estejamos em melhores condições espirituais para enfrentar as lutas do dia a dia. Então, pode ser que isso tenha acontecido com você, Débora, e pode ser também que você estivesse sendo levada para lá para aprendizado, para trabalhar, quem sabe, futuramente, nesse hospital como uma trabalhadora durante o seu período de desdobramento. Então, muitas vezes você podia estar fazendo um curso, realizando algum aprendizado ao lado desse médico, para que no futuro você possa ser uma trabalhadora. Isso também é possível, tá bom? O importante é você se disponibilizar. Quanto melhor nós estivermos, mais equilibrados nós estivermos, melhores condições nós teremos de trabalhar durante o nosso desdobramento. Em vez de estarmos recebendo tratamento, recebendo ajuda, estamos trabalhando, estamos colaborando com o trabalho do mestre, ok? A Dalva, sonho muito com a minha mãe várias vezes, aí fica só a saudade. Eu já expliquei, né? Mas isso é bom, sonhar com nossos familiares é muito bom. Eu fui para trabalhar lá, olha aí a Débora já, eu nem tinha lido a sua resposta, Débora, mas então é isso mesmo. A Dalma, sou evangelizadora de crianças e médium passista. Às vezes eu sinto como se uma pessoa passasse a mão na minha cabeça. Isso acontece, Dalma, porque vejam, os médiuns passistas estão transmitindo energia e no centro espírita, normalmente, o que acontece é o passe misto. O que é o passe misto? As energias, transfusão de energias, tanto do médium passista quanto do espírito. Então, a espiritualidade transmite para o médium passista as suas energias e o médium, quando transmite as suas juntamente com as energias da espiritualidade. Então, quem está recebendo o passe, está recebendo um passe misto, tanto da espiritualidade quanto do médium passista. Então, isso é muito normal acontecer e muito provavelmente é o que acontece, ok? A Fátima, meus pais vieram no sono da tarde, já são falecidos. Olha que maravilha, Fátima, que bom que agora todos nós estamos tendo a oportunidade de saber que não são apenas lembranças. Muitas vezes são encontros reais com os nossos familiares queridos e tão amados, certo? A Cláudia pergunta, Evelyn, eu tinha no sonho, né, visualizações de pessoas que eu não conhecia. E dias depois a pessoa fazia parte de alguma convivência e os sonhos de futuras desencarnações de familiares. Tudo isso parou. Aí ela colocou pode, e aí
parou porque eu ficava muito assustada. E hoje, depois de entender que é mediunidade, tudo pode voltar? Sim, Cláudia, tudo pode voltar. Na realidade, acredito que você não deixou de ser médium, tá bom? O que pode ter acontecido, na realidade, foi que as coisas aconteceram para que você buscasse entendimento, buscasse estudar, buscasse compreender o que acontece. Aí a espiritualidade ela é tão maravilhosa que as coisas acontecem para fazer com que nós procuremos as informações. E aí as pessoas chegam numa live, num centro espírita, no Instagram, de alguma forma a orientação vai chegar até você para que você inicie os seus estudos. Aí a espiritualidade, digamos assim, ela dá uma suspendida, uma paralisada temporária na sua mediunidade, que é o tempo que você está o quê? Adquirindo conhecimento, compreendendo, certo? Estudando. Aí depois, quando ela, digamos assim, ela retorna, eles permitem que ela retorne mais fortemente, quando nós já estamos em condições de desenvolver a mediunidade de forma orientada, de forma madura, de forma consciente, e não de forma temerosa. Então, muitas vezes a mediunidade aflora para fazer com que nós procuremos, digamos assim, um centro espírita, o conhecimento. Depois eles suspendem para que é o tempo que eu vou me preparar e depois eu vou voltar a desenvolver, mas de forma tranquila e consciente. Então, pode ser isso também, Cláudia, que esteja acontecendo com você, ok? Aqui, atraindo coisas boas, pergunta. Pouco tempo depois que a minha avó desencarnou, sonhei com ela. Isso, foi há muitos anos. E há uns 4 anos, um grande amigo desencarnou e eu também sonhei com ele. Isso indica mediunidade? Não necessariamente. Porque o sonhar com pessoas que já desencarnaram é algo que acontece com todos nós, médios ostensivos ou não, tá? Todos nós passamos por esse tipo, temos esses sonhos espirituais, essas vivências e temos condições de lembrar. Então, só isso, digamos assim, não é um indicativo para eu afirmar que você tem mediunidade. Agora, os médios ostensivos, quem tem uma mediunidade mais aflorada, tem mais facilidade para lembrar desses sonhos. Então, por exemplo, se isso acontece com muita frequência, você tem sempre essas lembranças, isso é um indicativo, digamos assim, é um pontinho que vai dizer a probabilidade de você ter uma mediunidade ostensiva. Mas aí nós iríamos, digamos assim, ver outras coisas que acontecem, outros sintomas, outras percepções que você pode ter que juntas vão, digamos assim, me dar a certeza de que você apresenta a mediunidade ostensiva. Mas o fato do sonho simplesmente não, porque isso acontece com todas as pessoas, tá bom? O Ricardo pergunta, que trabalho maravilhoso, parabéns, que as rosas floresçam em vossa cruz, que assim seja, meu querido, que assim seja, para todos nós, né? A Dalva pergunta, sonham muito, aqui a Dalva coloca da questão da mãe dela, né, nós já respondemos. A May pergunta, então, Ive, quando o médium vê um espírito menos esclarecido, é porque também ele tem afinidade com tal? É, May, mas veja, essa afinidade não é uma afinidade de sintonia vibratória no sentido de que ele é imperfeito, eu sou imperfeita. Não. É uma sintonia, uma afinidade orgânica, se é que eu posso te dizer, se eu posso dizer assim, tá? Há necessidade de haver uma afinidade orgânica entre o médium vidente e o espírito, que não tem nada a ver com evolução, tá? É uma questão orgânica de organismo para organismo. Então, muitas vezes, espíritos na mesma condição evolutiva não têm essa afinidade orgânica. E aí, o médium não consegue visualizar. E em outras situações com espíritos que condições evolutivas diferentes, mas há essa afinidade orgânica entre o organismo do médium e o organismo do espírito. E é possível visualizar. Então, essa afinidade, ela é uma afinidade, digamos assim, orgânica, tá? Não é, digamos, de evolução, tá bom? Mas sim, acontece tanto com espíritos mais evoluídos quanto menos evoluídos. A Soraya pergunta, já sonhei com uma mulher que saía do mar. Eu estava na beira da praia, era à noite, ela vestia branco e veio falar comigo, me deu um recado. Muito provavelmente, de fato, não sabemos exatamente o que é, mas é muito provável que isso de fato pudesse ser também um sonho espiritual, tá? Até mesmo pela situação, pela definição, pela clareza, pelo ambiente que você conseguiu visualizar muito bem. Esses sonhos muito claros, muito lúcidos, são indicativos de sonhos espirituais. A Dayana, Evelyn, essa permissão que o espírito adquire para se mostrar para os médiuns videntes também se enquadra em espíritos inferiores ou superiores? Superiores. Na realidade,
Muitas vezes a espiritualidade superior deseja ou acha viável que aquele médium visualize um determinado espírito, por alguma razão, tá? Em outras não. Muitas vezes a espiritualidade superior pode perceber que aquilo ali vai desequilibrar o médium, não vai ter nada de útil, de construtivo naquela visualização. Então, muitas vezes, por mais que o espírito queira, a espiritualidade superior não permite, tá? Então, essa permissão decorre sempre de espíritos mais evoluídos. Então, quando essa permissão acontece, muitas vezes, mesmo que nós tenhamos medo, receio, achemos que não é bom, se nós pensarmos e refletirmos, há sempre algo de bom naquela situação, há sempre um aprendizado, algo que vai agregar valor a cada um de nós, tá? Aqui a Seca Soares. Eu tenho um grande problema, não consigo me livrar de uma pessoa. Sinto como se devesse algo a ele de vidas passadas. Isso pode ser possível? Essa pessoa é desencarnada? Estou supondo que é desencarnada, tá? É possível, sim. E aí o que fazer? Orar por essa pessoa, principalmente fazer evangelho no lar para esses corações que nos acompanham. Se nós percebemos que essas pessoas, se são espíritos bons, amigos espirituais, ótimo, que permaneçam conosco nos ajudando. Mas se nós percebemos que são corações ainda necessitados e que não trazem vibrações boas, passemos a orar por eles, fazer um evangelho no lar voltado para esses corações que nos acompanham, para que eles possam se esclarecer, para que eles possam ser amparados, para que eles possam visualizar a espiritualidade amiga que está ao lado deles, ali presentes durante aquele evangelho, e possam ser ajudados, ascenderem, caminharem, porque ficarem aqui, pura e simplesmente, isso não é bom. É importante que eles sigam, porque tem tanto aprendizado, tem tanto a fazer no plano espiritual, visitar os familiares, visitar as pessoas que eles gostam, tudo bem, mas não ficarem presos aqui, tá? Então é realizar o evangelho no lar voltado para esses corações, sempre pedindo a espiritualidade que possa encaminhá-los, tá bom? A Débora pergunta, não sabia que podemos receber tratamento lá. Bem interessante isso, Evelyn. Obrigada por me explicar. Sim, Débora, muito. Quem quiser conhecer mais sobre os trabalhos e tudo que nós fazemos durante o processo do sono, leiam um livro chamado Um Terço da Vida, tá? É um livro do médium Vanderlei Oliveira, pelo espírito Hermance Dufour. Esse livro, Um Terço da Vida, mostra justamente tudo o que acontece no plano espiritual durante um terço de nossas vidas, onde nós estamos dormindo, certo? E aí vocês vão ver tudo que nós podemos fazer, os trabalhos, os estudos, os aprendizados. É um livro excelente para nós compreendermos todas as potencialidades que o sono nos oferece, tá bom? Então vale a pena a leitura. A Dayana pergunta, Evelyn, as crianças que já desencarnaram também participam de evangelização infantil na casa espírita? As crianças que já desencarnaram também participam na casa espírita? Sim, tá? Mas eu entendi, as crianças desencarnadas, elas podem vir e participar, mas normalmente as crianças, elas participam de evangelização no próprio plano espiritual. Há, digamos assim, colônias especializadas para o atendimento de crianças. E essas crianças são espiritualizadas, evangelizadas, alfabetizadas, educadas no plano espiritual. Elas podem, eventualmente, também virem a um centro espírita, a uma reunião, aprender, trazer também algum aprendizado, mas há também colônias bem destinadas a elas no plano espiritual. Ok? Então é mais frequente virem aprender, por exemplo, no centro espírita junto, por exemplo, agora no nosso estudo, com certeza estamos repletos de espíritos aqui aprendendo conosco, eu e vocês aí junto. Provavelmente mais espíritos adultos estão nessa condição, mas eventualmente pode haver uma criança? Pode, mas é menos frequente, ok? Vou ler mais uma perguntinha da Cláudia e nós voltamos para o livro. A Cláudia Correia pergunta, isso, senti muita necessidade de algo que eu nem sabia o que era. Eu vivia muito angustiada e depois de pedir a Deus um caminho, porque eu me sentia tão em falta com algo, eu conheci o Tomás de Aquino. Pronto, Claudinha, então está explicado. Na realidade, não é à toa. Agora que você está lá no Tomás conosco, estudando junto naquela casa também que é maravilhosa, com certeza a mediunidade deu uma aliviada para depois voltar de uma forma com maiores condições de você trabalhar, ok? Tudo faz sentido.
Bom, a prima também pergunta por que os espíritos se apresentam de roupas brancas. Na realidade, prima, eles podem se apresentar com a roupa que eles quiserem, mas eles, se são espíritos normalmente mais superiores, eles se apresentam com roupas claras, porque isso nos traz um bem-estar. E eles normalmente optam por roupas mais claras, mais leves, que tudo que transpareça paz, serenidade, bem-estar, equilíbrio. Se eles aparecerem, por exemplo, com roupas pretas, eles podem aparecer com roupa preta, sem problema nenhum. Mas a tendência é que nós, só o fato de ver, algumas pessoas já ficam, digamos assim, temerosas. Então, se virem, faltam já 20 minutinhos para acabar, mas é muito rápido, né? Então, se nós os víssemos com roupas escuras, enegrecidas, o temor seria maior. Então, tudo como eles querem nos ajudar e nos auxiliar, seguramente eles vão aparecer da melhor maneira possível, para nos trazer mais segurança e bem-estar, ok? Temos mais perguntas, mas vamos voltar para cá e depois nós seguimos para o livro. Deixa eu falar com vocês rapidamente sobre os espíritos glóbulos. Na realidade, aqui, a doutrina espírita nos fala que os espíritos glóbulos é porque não são, na realidade, espíritos, tá? É uma condição ocular, é uma condição orgânica do nosso organismo que faz com que, em algumas situações, nós tenhamos condições de visualizar as partículas do ar, tá? O ar é cheio de partículas, certo? Em algumas situações, por uma determinada iluminação, por uma determinada condição orgânica, nós conseguimos visualizar essas partículas no ar, a se movimentar. E podem estar junto com luz, em alguma luminosidade, e nós achamos que isso é uma manifestação de espíritos, mas não é. É apenas uma condição orgânica. E ainda há uma outra condição também que ele chama de espíritos glóbulos, é que dentro do nosso olho tem um líquido aquoso. E dentro desse líquido aquoso, em algumas situações, nós visualizamos, quando nós olhamos para o ar, como se fossem pequenos discos, de pequenos diâmetros, tá? Discozinhos, vários discos, como se tivessem discos no ar. E quando eu movimento a minha vista, esses discos, claro que eles vão se movimentar, porque eles, na realidade, essa movimentação, isso que eu visualizo, é em função da movimentação desse líquido aquoso, da minha vista ocular, certo? E aí, tanto é que quando eu olho para um lado, ele movimenta para um lado. Ou seja, esses discos, eles fazem movimentos repetitivos. Tá? E aí Kardec vem justamente nos dizer que isso é um indicativo de que não é espírito, porque espírito não é uma máquina que vai se movimentar exatamente como eu quero ou como eu determino, não vai ficar fazendo movimentos repetitivos. Então isso é um indicativo de que é algo orgânico, é alguma situação realmente da minha vista, e não espíritos que estão se movimentando sempre para um lado ou para o outro. Então Kardec nos faz o seguinte alerta. Para que seja espíritos, manifestações de espíritos, tem que haver ali uma vontade inteligente. Algo que demonstre uma inteligência por trás daquilo que você está visualizando. Movimentos mecânicos ou movimentos repetitivos, isso não é indicativo de espíritos, e sim de algo orgânico. Então, o Kardec diz o seguinte: nós precisamos ter bom senso e lucidez em analisar tudo aquilo que nós visualizamos. Nem tudo que se visualiza é espíritos. Se nós adentrarmos nesse campo de que tudo é espírito, com certeza nós vamos cair no ridículo. Por quê? Porque não são assim, as coisas não são assim. Então, Kardec nos faz esse alerta que nós não podemos acreditar que tudo que nós visualizamos no primeiro momento é espíritos. Temos que ter uma análise séria, crítica, verificar se há uma vontade individual em cima daquilo que eu visualizo, para que eu possa dizer que aquilo é um espírito, tá? Então, de uma forma muito resumida, é isso que ele traz aqui na parte que ele fala sobre os espíritos glóbulos, mostrando que, na realidade, isso é uma condição orgânica e não espíritos nessa condição. E, por fim, eu já vou voltar para as perguntinhas, eu vou falar sobre a teoria da alucinação, que existem muitas pessoas que dizem que aquilo que nós visualizamos, muitas vezes ou durante o sono, ou mesmo acordado, são alucinações. Que alucinação é algo que não existe, é algo aparente, é uma aparência, é um efeito aparente do nosso cérebro, tá? E Kardec vem nos dizer o seguinte: essas pessoas, muitas vezes até mesmo a ciência, que fala da teoria da alucinação, ela simplesmente diz, isso é alucinação. Aí Kardec diz, ok, é alucinação.
Mas como é que isso acontece? Por que que isso acontece? Por que que, por exemplo, determinadas pessoas, quando alguém desencarna, visualizam ou veem a pessoa que desencarnou? Muitas vezes sem estar pensando naquela pessoa, sem saber que aquela pessoa desencarnou. Muitas vezes ele vai saber depois. O que faz com que aquela pessoa, então, tenha uma alucinação com algo ou com alguém que nem estava pensando? Como é que a ciência explica determinadas situações como essa? Ou ainda, os sonhos, quando nós sonhamos com coisas, situações, com coisas que vão acontecer, como vocês colocaram, os sonhos de pressentimento. Como é que acontece de eu ter uma alucinação, uma coisa aparente, uma ideia aparente, com algo que de fato acontece? Porque quando eu tenho um sonho de algo que vai acontecer e acontece, como é que isso eu posso, digamos assim, enquadrar isso na teoria de alucinação? Então, Kardec, ele refuta a teoria da alucinação e ele vai dizer, a partir do momento que as situações acontecem com várias pessoas ao mesmo tempo, certo? Em várias cidades, em várias regiões do mundo, de forma repetitiva, isso deixa de ser um acaso. Isso é algo que precisa ser estudado pela ciência real. Então ele diz, eu não acredito na teoria da alucinação, porque de posse do conhecimento das doutrinas, da doutrina espírita, eu sei que de fato há um processo de manifestação dos espíritos que podem acontecer você estando acordado ou você estando em estado de sono, de desdobramento. Mas ele diz assim, a teoria da alucinação, eles simplesmente dizem que é alucinação, mas eles não explicam por que as coisas acontecem e como as coisas acontecem. E dentro da teoria da alucinação, ele ainda fala uma situação muito interessante que vocês vão reconhecer. Às vezes, quando nós estamos num leve estado de torpor, quando nós vamos começar a dormir, ainda estamos meio lúcidos, nós começamos a visualizar determinadas imagens, até mesmo pessoas, rostos. Kardec pergunta, o que é isso? Por que nós visualizamos? Isso já é alguma visão do plano espiritual? O que é? E aí Kardec diz que pode ser sim uma visão do plano espiritual, porque quando nós entramos num estado de leve torpor, o nosso espírito já se emancipa, então ele já está tendo condições de visualizar o plano espiritual naquele momento, mas também pode ser que o nosso perispírito já tenha desdobrado e ele esteja olhando para o nosso cérebro e vendo imagens arquivadas no nosso cérebro, como se fossem fotografias que o nosso cérebro arquivou durante a sua vida, durante o seu dia a dia. Nós visualizamos muitas coisas durante o dia, imagens, revistas, coisas, televisão, muitas, digamos assim, muitas informações. E algumas o nosso cérebro vai, digamos assim, fotografando, vai guardando aquelas imagens de pessoas que nós vimos e nem lembramos, mas o cérebro vai arquivando. E quando nós entramos naquele leve estado de torpor, que nós emancipamos, nós podemos já visualizar o plano espiritual ou nós podemos olhar para dentro do nosso cérebro e ter acesso a essas imagens que estavam lá como se fossem fotografadas. Por isso que às vezes são coisas que nós não conseguimos reter, compreender muito bem, porque são várias informações que vão sendo visualizadas por nós naquele momento. Tá? Então ele diz que pode ser visão, mas podem ser imagens do nosso próprio cérebro. Então são reais porque estão dentro do meu cérebro, mas não são visões de espíritos que estão naquele momento presentes ali ao meu lado. Como as pessoas dizem, Evelyn, eu estou vendo espírito o tempo todo nessas horas de torpor? Não, pode ser espírito ou podem ser essas visões arquivadas no teu cérebro normal, ok? E aí tem mais uma perguntinha aqui que eu gostaria de falar para vocês. Deixa eu ver aqui. Aqui eu já falei da questão que se esses aí se são efeitos reais ou não, já falei também. Ok, eu acho que já falei um pouquinho da teoria da alucinação, o que era mais importante. Vamos então para as perguntas de vocês. E em cima das perguntas nós vamos trazer mais algumas orientações. Aqui a prima perguntou das roupas brancas, por que os espíritos se apresentam, já respondi. A Lang Medeiros pergunta, uma vez vi uma transfiguração em minha sobrinha, nela vi uma menina de cor negra, como minha sobrinha é branca, a vi irreconhecível. Isso é exatamente a transfiguração. Transfiguração é uma outra propriedade do perispírito. O que acontece, como ela falou em transfiguração, o perispírito ele tem uma propriedade de se expandir, tá?
O fato de eu estar encarnada não significa que o meu perispírito não possa se expandir, ele pode se expandir. Então eu tenho o perispírito da Evelyn. O que acontece? O meu perispírito se expande, quando ele se expande, ele ultrapassa o meu corpo físico. É como se o meu corpo físico ficasse aqui dentro, no centro, e por fora o meu perispírito é expandido, certo? Aí, pela força do pensamento e da vontade, eu modifico o meu perispírito. Digamos assim, eu plasmo nele uma imagem diferente da Evelyn. Uma imagem com uma outra característica, uma outra imagem, uma outra pessoa, certo? E o meu perispírito que está expandido, ele vai adotar a forma que eu pensei, que no caso dessa outra garotinha que tinha um aspecto físico diferente, certo? E quem está de fora olhando vai ver não a Evelyn, vai ver a imagem plasmada no meu perispírito expandido. E quando eu desejo, eu volto automaticamente para a minha imagem normal. Eu tiro a modificação que eu fiz no meu perispírito, ele se contrai novamente, porque ele estava expandido, ele se contrai e a imagem da Evelyn, que é a imagem real, retorna, tá? Então, transfiguração é uma das propriedades do perispírito. Jesus, por exemplo, quando ele subiu no Monte Tabor e lá ele se transfigurou junto, que inclusive junto dele apareceu ali Moisés e Elias, que ele ficou todo branco, adotou uma outra visualização, tá? Então, as pessoas, os apóstolos que o visualizaram ele diferente. Então, a transfiguração de Jesus também, ele ficou todo esbranquiçado e com uma outra, todo esbranquiçado e iluminado. Então, aquilo também é uma transfiguração. O perispírito dele imprimiu essa imagem diferenciada, tá? Isso é normal? Plenamente normal. É comum acontecer? Não. A transfiguração é algo mais raro de acontecer. Normalmente, transfiguração decorre também de uma certa elevação moral. Então, normalmente são espíritos mais evoluídos, que têm mais, digamos assim, evolução, vêm com a capacidade de transfiguração aqui no plano físico, tá? Não é que só nessas condições, mas normalmente são espíritos mais evoluídos que têm essa capacidade de se transfigurar. Ok, Lang? Então, foi isso que aconteceu. A Seca Soares pergunta: minha mãe é desencarnada. Uma noite dormi chorando de saudades e sonhei que ela vinha me dar um abraço, mas ela veio com um irmão que parecia ser um espírito superior e não pôde demorar. Seguramente, Seca, ela veio realmente. Como você estava com muitas saudades, ela sentiu, porque a espiritualidade sentem as nossas vibrações. Quando nós pensamos neles, quando nós sentimos saudades, eles sentem as nossas vibrações, eles sabem que nós estamos com saudades. Então, nesse caso, seguramente ela pediu permissão para vir lhe visitar, para lhe dar esse abraço, para que você pudesse lembrar ao acordar, para que você pudesse, digamos assim, ficar um pouco mais serena, mais aliviada. Mas, como ela foi uma visita, muitas vezes, eles não têm condições de virem sozinhos nessas visitas. Então, espíritos mais superiores acompanham os nossos familiares nessas visitas para que eles possam estar conosco, digamos assim, nos dar um abraço, estarem conosco um pouquinho e depois eles retornam para as suas atividades. Então, seguramente foi isso que aconteceu. E que bom que você teve a oportunidade de lembrar, né? A permissão de lembrar também. Foi um abraço muito real e foi real de fato, tá bom? Amei. Quando toca o celular, já sabemos que falta 20 minutos, muito rápido mesmo. Depois vai ter que aumentar esse tempo, é muito rápido mesmo. Quando eu vejo, meu Deus, já se passaram 40 minutos e é tanta coisa, é tão interessante, tão bom estudar isso com vocês, mas enfim, vamos lá. Aqui a Maria José Santos pergunta: desculpa, você que é do Espiritismo, será que a gente pode pagar karma? Pode pagar karma, alma gêmea, é muito difícil entender. Pagar karma com alma gêmea? Vamos lá. Não sei se eu entendi a sua pergunta, tá bom? Mas veja, na realidade, o que você chama de karma são os nossos compromissos de vidas passadas, tá? Na realidade, todos nós vivenciamos muitas coisas em vidas passadas, umas boas, umas ruins, e precisamos, digamos assim, reajustar aquilo que não ficou muito bom em vidas passadas. E esse reajuste, normalmente, são junto àquelas pessoas que nós erramos, que nós nos equivocamos. As nossas chamadas almas gêmeas, que dentro da doutrina espírita se fala em almas afins, que
são espíritos que têm uma afinidade energética, espiritual muito grande, nós podemos muitas vezes estar com elas nessa vida, mas é difícil nós estarmos juntos, casados ou de uma forma muito próxima com as nossas almas afins ou chamadas almas gêmeas. Por quê? Porque normalmente nós temos tanto a resgatar com outros corações ainda, antes de estarmos, digamos assim, com o merecimento de estarmos junto daquelas nossas almas afins, certo? Muitas vezes estamos encarnados, mas cada um cumprindo os seus afazeres. Muitas vezes nos encontramos, sentimos um sentimento muito forte, mas estamos em compromissos diferentes, estamos em resgates diferentes. E muitas vezes, embora juntos na mesma encarnação, não podemos estar juntos, não podemos, digamos assim, permanecer juntos, porque temos compromissos, viemos com compromissos diferentes, embora possamos até estarmos na mesma encarnação. Certo? Então, acontece de estarmos juntos, mas nem sempre ficarmos. Há corações que ficam, há almas afins que ficam, são, digamos assim, as chamadas uniões bem raras no mundo que nós estamos, mundo de expiações e de provas. Nos mundos felizes, isso já é mais comum, porque nós já resgatamos os nossos passados de sombra em outras reencarnações. E aí, nos mundos felizes, temos a oportunidade de estarmos juntos as nossas almas afins, tá bom? Mas almas afins, há sempre sintonia, harmonia, paz, amor, é uma coisa sempre muito positiva. Quando há discussões, brigas, desentendimentos, normalmente isso não são almas afins, tá? São realmente espíritos que estão, digamos assim, em reajuste, mas normalmente não são os chamados espíritos afins, tá bom? A Dayana pergunta, Evelyn, e vultos, espíritos? Porque quando eu era criança eu via muitos vultos pretos. Eu já sentia um calor super quente nas minhas costas e achei que era minha irmã atrás de mim e não tinha ninguém. Sim, os vultos que muitas pessoas veem também é evidência. Muitas pessoas veem os espíritos dessa forma, como vultos, como uma sombra, tá bom? Muitas vezes sombras escuras, outras sombras mais claras. Então isso sim é um indicativo de que eram espíritos, tá bom? Na fase infantil é mais comum, principalmente até os 7 anos, é muito comum visualizar. Depois, porque a criança ainda está muito pouco tempo encarnada, então ela tem mais acesso ao plano espiritual. Depois dos 7 anos, isso normalmente cessa. E aí, se aquela criança for ter mediunidade ostensiva, volta já na fase da adolescência ou na fase adulta, tá bom? Mas na fase infantil, até os 7 anos, isso é muito comum. Então, era muito indicativo de que, de fato, eram espíritos, ok? Aqui, vamos lá, Dayana. Esse calor que se sente nas minhas costas foi quem? Foi de alguém agradável e fui conversando achando ser minha irmã. E quando olhei para trás não tinha ninguém e fiquei com uma boa sensação depois do ocorrido. É porque a sensação ela é um indicativo de se aquele espírito é um espírito bom ou um espírito ruim. Às vezes você não consegue visualizar o espírito, mas a sensação que ele te traz de leveza, de paz, de harmonia é infalível. Se você sente boas energias, é que é um espírito bom. Se você sente energias pesadas, de sofrimento, de angústia, de dor, de choro, de medo, é um indicativo de que é um espírito sofredor, um espírito mais imperfeito e, portanto, merecedor das nossas preces, do nosso amparo, do nosso auxílio através do Evangelho no lar. Então, as sensações que nós recebemos são um indicativo do tipo de evolução que aquele espírito tem, tá bom? A Fabiane, estou passando por situações difíceis, estou captando as energias com muita facilidade, como estou aprendendo agora, acabo me desesperando. Sei que devo ter paciência, porém às vezes não é fácil, mas vou conseguir. Vai sim, Fabiane. A melhor coisa que você pode fazer enquanto você está nesse processo de aprendizado é orar. Onde quer que você esteja, você percebeu, captou energias, seja do plano físico, das pessoas ou da espiritualidade, faça um evangelho, tenha sempre um evangelho de bolso com você, reserve um tempinho, vá para algum lugar e faça uma prece, peça para o seu amigo espiritual se aproximar de você e dissipar qualquer energia negativa para que você neutralize aquelas energias e não absorva aquilo que não é bom. É o melhor, digamos assim, a melhor orientação nesse momento. E com o tempo, você vai aprendendo melhor como se proteger. Meus amores, 1 minuto e meio. Já acabou a nossa live, é muito rápido. Mas vamos aqui para Marisa rapidinho. Evelyn, de vez em quando tenho pesadelos que não são bons. Parecem espíritos muito ruins. Começo a chamar meu anjo da guarda, acordo gritando. Por que isso acontece? Porque muitas vezes nós não nos preparamos para dormir. Precisamos
nos preparar com leituras edificantes, alimentação saudável, oração, meditação, tudo isso faz com que nós, durante o sono, estejamos rodeados dos nossos espíritos amigos, nossos amigos anjos da guarda, espíritos protetores. Se eu não me preparo para dormir, eu abro caminho para uma influenciação negativa, porque todos nós podemos ser influenciados negativamente. E aí somos atraídos para regiões onde há espíritos imperfeitos e regiões, digamos assim, situações negativas que podem me causar medo, desconforto, que são os pesadelos. Então se prepare energeticamente com boas atividades saudáveis antes de dormir. Isso vai ajudar você, Marisa, a não realmente sonhar com essas pessoas, tá? Meus amigos, 30 segundinhos. Como ajudar uma pessoa obsediada? Orando e, se possível, levando para um centro espírita para que ele possa aprender, adquirir conhecimento sobre a vida espiritual, e também há vários tratamentos de desobsessão nas casas espíritas. Meus amores, 15 segundos, não tenho mais tempo. Papai do céu, muito obrigada pelo amparo, pelo auxílio e por estar sempre aqui conosco. Agradeço a presença de vocês. Qualquer coisa, mandem perguntas no privado. Beijo, até amanhã!